Graça e paz. Nós tratamos aqui na semana passada sobre esta presença gloriosa do Senhor, quando fala com João e o chama para subir lá onde estava o trono do Pai. E ele descreve ali na sua presença, mostrando a sua glória. Enfim, ele depois diz, subir cá, na semelhança como ele fez e fará com a igreja. Então nós temos aqui um ensino sobre o arrebatamento da igreja, no seu primeiro período, vamos chamar aqui das primícias da igreja, aquela que é oferecida ao Senhor Deus, o Pai. E teremos este arrebatamento seguido, lá na frente estudaremos sobre isto, nas igrejas que virão no tempo da tribulação, que passarão pelo mesmo caminho, vão passar pela mesma mensagem, todos serão que de igual modo nascer de novo, só que haverá grande tribulação. E é claro que muitos sofrerão, até muitos serão decapitados por causa do nome do Senhor. Mas ali também haverá as duas testemunhas, que será descrito, isto nós veremos um pouco mais adiante, que é a igreja e Israel, que estarão ali anunciando durante aqueles 3 anos e meio, 3 anos, esta mensagem do Evangelho, até o tempo quando também serão arrebatados, descrito lá no capítulo 11 de Apocalipse. E hoje queremos tratar com os irmãos o trono do Pai, depois deste arrebatamento, né? Então diz aqui que no trono do Pai haviam 24 anciãos. Capítulo 4, o verso 4. E sobre os tronos via sentado 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Aí estavam os 24 anciãos. Estes 24 anciãos, veremos logo mais adiante outro verso, que vai nos orientar, que se trata de 12 apóstolos e os 12 patriarcas de Israel. Estes estarão ali, já na glória, neste tempo, quando a igreja será arrebatada, então eles também estarão ali. Também os patriarcas ali estarão naquele período. Em Mateus capítulo 19, o verso 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí está, né? Estas 12 tribos de Israel, aqui relacionando na regeneração. A regeneração será tão logo depois da tribulação, quando toda a igreja já estará lá, todos os santos já estarão ali na glória com o Senhor, e aí voltando e o Senhor estabelecendo o seu reino. E no monte Sião, dali ele estará reinando, também ali estarão 144 mil, vamos falar um pouco mais adiante com vocês. E ele disse mais aqui, né, que vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ainda Apocalipse 21, verso 12 a 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte
3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí nós temos os 12 patriarcas e os 12 apóstolos relacionados neste texto de capítulo 21 de Apocalipse. Depois nós temos a narração de outro que estará na presença do Pai naquele momento, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, o verso 5 aí de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos de Deus está relacionado com a igreja ainda aqui. Uma vez a igreja estando lá, consequentemente, os 7 Espíritos de Deus estarão também lá. Ele descreve aqui em Isaías, capítulo 11, o verso 12, ele descreve cada espírito, verso 2, cada espírito que é descrito ali, quer dizer, mostrando esses 7 Espíritos de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí está, né, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, enfim, os 7 Espíritos aí estão para apresentar um ministério. Tudo isto foi dado à igreja para que pudesse revelar a palavra do céu ao homem através do Evangelho, com todos estas 7 partes aí que lemos, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso foi colocado para a igreja, e a igreja exercer o seu ministério com todo esses dons apresentados aí pelo Espírito Santo à igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Interessante. Aí novamente os 7 Espíritos que estão diante do trono, esse Espírito da parte de Jesus Cristo, porque foi ele quem deu o Espírito, né? Com estas 7 ações, esses 7 ministérios através da igreja. Depois nós temos aqui o mar de vidro, os 4 animais, que eu queria destacar também com vocês nesta noite. Apocalipse 4, de 6 a 8. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um bezerro ou cordeiro. Tinha o terceiro ser o rosto como o de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí ele está descrevendo, né, este mar de vidro, né, e
a presença dos 4 seres viventes, que são 4 querubins. Nós vamos ver no outro verso adiante, que descreve estes querubins. Então são 4 seres celestiais, e cada um deles com uma revelação, como leão, como bezerro, cordeiro, como uma águia voando e como um homem. E ele então descreve estes e disse, e eles também cheios de olhos, né, por toda parte. É o mesmo que está descrito lá em Ezequiel capítulo 1, do verso 10 e verso 11. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E não tem descanso nem de noite, nem de dia, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Esses 4 ministérios que estão apresentados aqui nos querubins, porque esses querubins acompanham todo o ministério da igreja até o tempo em que será arrebatado. Aqui nós já temos esses querubins no céu. Ali no texto de Ezequiel era a promessa destes querubins, mas já vimos ali que eles estavam no céu. E eu quero destacar para vocês estes 4 querubins, cada um com uma revelação. O primeiro como leão. Então está descrito em Apocalipse 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí nós temos a revelação do leão, né, que está mostrando o Filho de Deus como rei. Então, como leão, ele vai se apresentar ali para a igreja, já na igreja na glória, e continuará este ministério durante o período do milênio. Mas ele tem aqui este ministério de apresentar o leão da tribo de Judá, que é Jesus, o Cordeiro. Depois nós temos o segundo, que é um cordeiro ou bezerro, no verso 6 aqui do capítulo 5 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Novamente vai aparecer aqui os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que já vimos lá atrás. Mas ele descrevendo então que este cordeiro, olhei e eis que estava um trono no céu, no trono no meio dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Depois nós temos o outro, que é a revelação de Jesus Cristo como homem, pois ele veio através do ventre de Maria, né, tomando a forma humana, e ele apresenta aqui no texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí está a revelação de Jesus, que esvaziou-se da sua forma de Deus e se fez homem. E como homem, ele se igualou ao homem, ele desceu até o lugar de servo e foi mais, ele foi até a cruz,
até a morte de cruz. Agora ele foi exaltado pelo Pai quando ressuscitou e sendo elevado aos céus. A última revelação que tem aqui é da águia voando. Isso aqui é muito interessante, porque ele apresenta Jesus glorificado, aquela ascensão de Jesus. É a revelação, todas as 4 revelações aqui foram dadas ao homem, aos homens. E esta aqui é a última visão que o homem teve de Jesus, que foi a sua ressurreição e sua ascensão, quer dizer, subindo ao céu. E com esta promessa de que, como ele subiu, ele ia voltar. Então estamos aguardando quando ele voltará para nos arrebatar. No texto de Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto eles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu o viste ir. Aí está falando da volta do Senhor Jesus. Esta é esse que aparece como a águia voando. Os 24 anciãos e os 4 animais, ou os 4 querubins que trazem estas revelações que já vimos, eles estão colocados aqui para glorificar a Deus. Lá estarão fazendo coro, né, com os santos que ali estarão dando glória a Deus. É Apocalipse 4, de 9 a 11, o nosso último texto. E sempre que os seres viventes davam glória e honra de ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive diante do que estava sentado... Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade. Deus criou todas estas coisas e a vontade de Deus é ser glorificado lá na glória, quando também estarão esses anciãos e esses 4 querubins e todos os arrebatados na presença eterna do Senhor. Você medita nisto. Veja que o Senhor fez tudo para que você pudesse ter esta entrada no reino dos céus. Basta crer e se apropriar destas promessas, desta palavra que contém estas promessas preciosas e que nos mostra com bastante antecedência que na sua volta Ele estará ali apresentando-nos diante do Pai e estaremos glorificando o Senhor. Que Deus abençoe. Amém.